Olá, eu sou a Mitoyan e você está aqui neste meu canal de leituras virtuais de tarô. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença aqui comigo. Gosto muito aí de fazer esses vídeos para vocês, de tirar essas cartinhas aqui pra gente, poder ter um direcionamento mais geral. Quando a gente também às vezes não tá podendo gastar com uma leitura particular, às vezes ajuda bastante no direcionamento. Então, assim, essa leitura, ela vai ser bem importante, porque também ela é um tema de autoconhecimento, tá? Então, vamos lá. Como vocês estão vendo aí no título desse vídeo, o tema de hoje é entender qual é o setor da sua vida hoje que você precisa mais dar atenção, né? No caso, qual aspecto da sua vida? É o aspecto financeiro, o aspecto amoroso, o autocuidado, ou então, questão familiar, questão social, o que né, precisa. E eu vou tentar falar de uma forma um pouco mais profunda do que isso, mas vamos ver aqui o que as cartas vão revelar, tá? Que eu sigo o que elas mostram pra mim e tento ser o mais franca possível no que as cartas me mostram. Bom, vamos lá, peço que você escolha a pedrinha número 1, que é a pedrinha rosa. Ou a pedrinha de número 2, que é a pedrinha verde. Ou a pedrinha de número 3, que é a pedrinha azul. Veja qual delas, né, que mais conecta com você. Lembrando que você, se necessário, pause o vídeo, se concentre, tente escolher com o seu coração, com a sua sensação, com a sua intuição e não com a racionalidade. Lembrando também que existe sempre chance de que você escolha a pedrinha errada. Então, se nada fizer sentido, existe chance realmente dessa leitura não ser para você, daquela pedrinha. Também pode acontecer, às vezes, de você entrar num vídeo e naquele vídeo realmente não tem uma mensagem para você naquele dia, daquele assunto específico, tá? Isso pode acontecer, mas saiba que existe chance, muitas vezes, de sim, a mensagem ser para você, mas você precisa lembrar que é uma leitura virtual, e uma leitura virtual, ela fala com muitas energias, então, pegue para você apenas o que fizer sentido, veja se a mensagem geral faz sentido também, se ela tá conversando com você, tá bom? E se você quiser uma leitura na sua energia, bem específica, perguntando de forma, né, virtual, que eu trabalho de forma virtual, você pode mandar uma mensagem pelo Instagram ou então uma mensagem no meu WhatsApp, tá bom? Tá aqui os dados embaixo na descrição. Vamos lá, então, para a pedrinha número 1, que é a pedrinha rosa. Vou deixar essas daqui de lado um pouquinho. Pedrinha rosa. Vamos lá. Olá, você, da pedrinha rosa. Vamos descobrir, então, qual é o aspecto da sua vida que precisa de atenção neste momento. Vamos ver o que precisa, né, você compreender, entender, sentir aí, dar atenção. Como eu falei, é um tema de autoconhecimento, então, tema bem importante para você poder saber no que focar neste momento da sua vida, né? O que você precisa dar atenção. Deixe também nos comentários o que você sentia aqui desse vídeo. Se você quiser também dar detalhes da sua situação, é sempre legal para mim entender, é importante entender como que ressoou nas pessoas que estão assistindo, tá bom? Isso sempre me ajuda bastante. Vamos lá, então. Embaralhadas as cartas. Vamos cortar. Cinco de ouros, imperatriz, e ás de copas. Caramba, acho que a mensagem aqui foi como quase um soquinho, sabe?
Pra mim ficou bem forte assim que eu terminei de descer todas as cartas. Acho que a mensagem ficou muito clara. Que aqui você tá precisando dar uma limpadinha aí na lente do óculos, se você usar, trocar de lente de contato. Você precisa focar bastante na sua autoestima. Tá bem forte isso aqui. Até talvez pensei que pudesse ser outras questões, mas realmente 5 de ouros no negativo, Imperatriz no positivo e Ás de copas no positivo. Você precisa muito se amar mais, meu querido, minha querida, meu bem aí, que está me assistindo. Você precisa se olhar com mais carinho. Precisa bastante se olhar com mais carinho. Até me emocionei um pouquinho aqui com essa tiragem, porque infelizmente as pessoas tendem a não se olhar com carinho, né? Então aqui tá tendo um chamado bem forte. Se olhe com mais carinho. O carinho que talvez você dê para outras pessoas, dê mais para você. Você saiu aqui na Imperatriz no positivo. E essa Imperatriz me fala bastante do quanto você é uma pessoa que se doa. É uma pessoa que é carinhosa. É uma pessoa que gosta de cuidar das pessoas. É uma pessoa que sabe cuidar das pessoas. É uma pessoa que sabe dar amor, dar carinho, dar compreensão, dar afeto, dar empatia, dar o coração, sabe? Realmente a Imperatriz, ela é a grande mãe. E também pode ser entendida simplesmente como uma rainha, a grande rainha, né, do tarô. Então, ela é alguém que tem uma sensibilidade diferenciada, sabe? Mas não é aquela sensibilidade só de saber dar carinho, mas saber o que dar, em que momento dar, quanto dar, que sabe dosar, sabe? Tipo, a pessoa que sabe. Sabe aquela coisa de mãe, que muitas vezes a gente fala que só mãe tem, né? E que eu não gosto de generalizar, porque eu não acho que todas as mães são iguais, não existe isso. Mas existe um entendimento de que mãe, uma boa mãe, muitas vezes ela consegue sentir, muitas vezes, o que o filho, um bebezinho, né, tá ali querendo. Depois que ela se adapta a ele, ela consegue entender facilmente, consegue saber por causa da conexão, né? E aí ela consegue dar o que ele precisa, nem mais nem menos, né? Mas dar o que ele precisa naquele momento. Então a Imperatriz é isso, sabe? É essa figura que sabe dar o que a pessoa precisa naquele momento, como se você conseguisse observar e ver, né? E é aquele senso de cuidado que é muito forte, que ele é muito importante, que ele realmente abraça a pessoa, né? E você é isso tudo. Ainda mais com a carta do Ás de Copas, me fala que você, principalmente no que tange a questão da emoção, do carinho, do cuidado, você sabe dar ao outro. Você sabe mostrar que a pessoa é benquista, que a pessoa ela é importante fazer ela sentir importante como pessoa, sabe? Como identidade, e não só em termos práticos, materiais, né? Porque existem vários tipos de amor, né? E existe aquele amor que ele é mais prático, mais do cotidiano, aquela coisa mais de eu faço isso pro outro e a pessoa faz aquilo pra mim, a gente se ajuda. Mas aqui não, o amor que você mais dá, né? Que você sabe doar, é esse amor de carinho mesmo, de fazer a pessoa sentir, caramba, né? Eu sou alguém importante, eu sou alguém relevante, eu sou alguém que tem muito
a dar, e que eu mereço carinho, eu mereço compreensão, eu mereço atenção. Você é essa pessoa. Aqui tá claro. Mas, em contrapartida, o que você dá ao outro, você não dá em nada pra você, né? Assim, não digo nem nada, você dá, né? Você ainda tenta, que o Ás de Copas me fala que você tenta ter amor próprio, você até reconhece, né, algumas das suas qualidades, mas é como se na maior parte do tempo você visse o que você não tem, você focasse no que você não tem ou no que você acha que você não tem. O 5 de ouros é muito aquela carta de falta da gente focando no que a gente não tem, nas dificuldades, no que não deu certo, né, no que a gente não está conseguindo obter, né, dos outros, na falta de auxílio, de se sentir desamparado, sabe? Aquele sentimento que você sente, assim, de, poxa, sei lá, se eu fosse melhor, mais pessoas iriam, por exemplo, se importar comigo, ou coisa assim, sabe? Ou então, eu não tenho isso porque eu não mereço, né? Esses tipos de pensamentos que são bem improdutivos, sabe? Que no fim das contas não te levam a ganhar nada, não te preenchem, sabe? Não te ajudam, não te ajudam a ainda ser cada vez uma imperatriz maior, mais forte, mais bem colocada na sua posição, que, enfim, né? Aqui realmente é muito forte um certo, um senso de desvalor, sabe? É como se você não valorizasse o que você tem. Do tipo, porque é engraçado, porque aqui a Imperatriz me fala que você sabe de qualidades suas, mas essas qualidades é como se você visse como menos do que as qualidades que talvez, por exemplo, você pode ser uma pessoa às vezes que coloca muito peso ou vê muito valor em questões que têm a ver com finanças, questões mais práticas ou questões mais mais tangíveis, sabe? Que são mais do mundo material e menos do mundo emocional. Então, pode ser que você seja uma pessoa que às vezes dê muito valor a isso. E a quem consegue se desenvolver muito nessas áreas, a obter muito dessas áreas. E aí, como você não é a pessoa que tem mais facilidade nessa área, você acaba vendo você como um pouquinho menos, sabe? Ainda que você reconheça que você tem boas qualidades, né? Aqui não vejo uma pessoa que não se vê em nada como boa, mas eu acho que você precisa realmente colocar mais carinho em si mesmo, ou em si mesma. Você precisa dar mais valor ao que você tem de competência. Porque você dando mais valor e no que você tem de bom, aí, quem sabe, aos poucos você pode atingir mais coisas do que você esperava atingir, sabe? Até às vezes se surpreender com o que você pode alcançar. Porque quando a gente está em sintonia, né, com a gente, e o Ás de Copas me fala disso, de você direcionar esse amor para si mesma, sabe? Ou si mesmo. E aí, se você conseguir direcionar esse amor para você e você se empoderar como imperatriz, cada vez menos você vai ficar nessa posição de 5 de ouros. Cada vez menos você vai ter, talvez, dificuldades financeiras. Cada vez menos você vai ter dificuldades ou dependências de outras pessoas em questões materiais ou em questões práticas da vida. Porque se empoderando aqui, outras portas, outras possibilidades abrem para você, né? Porque o Ás de Copas também fala de potenciais,
de coisas novas, de algo surgir, de algo que pode te preencher melhor. E às vezes pode ser um emprego, pode ser um potencial novo amor, uma nova amizade, enfim, pode ser várias coisas diferentes que vão interferir nessa questão emocional sua, mas que também podem preencher essa questão dos 5 de ouros que você sente. Então, o seu foco agora é muito de realmente se doar para si mesma, de se empoderar, de se realmente olhar com mais carinho, se ter com bons olhos, sabe? Você precisa disso aqui para si mesma, né? De realmente ter um senso de valor maior. Esse é o ponto aqui, é o aspecto que você precisa cuidar, tá? Nesse momento, esse aspecto da sua vida. E aí você faz isso que tirando momentos para você, tendo consciência, ganhando consciência das suas habilidades, valorizando as suas habilidades, gostando de si mesma. Lógico que você não precisa, a gente sempre vai ter pontos nossos que a gente não gosta, mas o que você gosta? Valorize isso. Porque a Imperatriz ela não é perfeita. Nada neste mundo é perfeito. Mas a Imperatriz, ela sabe exatamente como se vestir para se sentir bem, o que fazer para ficar feliz quando ela não está muito bem, como se abraçar, sabe? Como valorizar o que tem de bom para poder ser essa grande mãe que emana luz e sabe cuidar dela mesma e dos outros, tá bom? Então essa é a mensagem aqui da pedrinha número 1, pedrinha rosa. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se você gostou, peço que, por gentileza, você se inscreva no canal, compartilhe, dê like nesse vídeo, tá bom? Ou deixe também comentários, isso me ajuda muito aqui. E se você tiver perguntas que você queira ver em outros vídeos, só mandar também aí, que isso me ajuda, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá agora para pedrinha verde de número 2. Vamos lá, pedrinha verde de número 2, descobrir o que né, qual o aspecto da sua vida que você precisa dar atenção agora, qual é o setor, o que precisa de atenção sua, o que é que não está tão alinhado, que precisa que você dê foco, que você seja mais atenciosa com ou atencioso. Vamos ver. Deixe também comentários aí embaixo no vídeo, para que você possa me falar o que você quer ver, quais vídeos que você quer assistir, de quais temas, tá bom? Vamos lá, então. Vamos aqui. Sou meio perfeccionista, gosto das coisas bem alinhadinhas. Julgamento. Justiça. Cartas bem mentais. Roda da fortuna. Bom, pedrinha número 2, pedrinha verde. Aqui há um chamado de você organizar essa questão, principalmente no que tange a trabalho, né?
Aqui parece que você precisa colocar em ordem. Inclusive, veio 3 arcanos maiores, né? Me dei conta agora: julgamento, roda da fortuna e justiça. Me parece que talvez você esteja numa transição até talvez de carreira, possivelmente pela roda da fortuna. E se você não está em transição de carreira, você também pode estar em transição, por exemplo, estava num relacionamento, aí separou, algo do tipo assim. Você pode estar... Aqui, o que eu posso dizer já de cara é que se não for questões de trabalho que você precisa focar, é questão prática, tá? Questão que tem a ver com o cotidiano, que tem a ver com organizar a sua vida de uma forma prática, racional. Sentar, sabe, a bunda na cadeira um dia, fazer uma planilhinha dos problemas que você precisa resolver, sabe? Elencar o que tá apertando neste momento. Ainda mais que, assim, a carta do julgamento aqui me fala que pode ter coisas que você não está julgando direito. Coisas que estão, às vezes, meio ocultadas do seu crivo, sabe? Pode ser que seja, por exemplo, você está transicionando de carreira e aí você não está tendo uma visão tão ampla do que deveria, de quais setores você pode apostar. Então você está precisando, por exemplo, ter uma visão mais crítica, de uma forma mais, como posso falar para você, mais acertada, mais assertiva, né? Porque o julgamento negativo com a roda da fortuna pode me falar de coisas que você não está vendo. E assim, coisas importantes, não é coisa pequena, tá? Alguma coisa que tem a ver com essa questão de trabalho, com questões práticas do dia a dia, com questões que tem a ver com papelada. Às vezes são grandes acordos que você está fazendo, por exemplo, tô comprando uma casa, ou eu tô investindo em um novo negócio, ou eu estou me separando e tendo que, né, separar essas duas vidas, enfim, não importa o que seja, mas a questão é que tem questões práticas aqui que você precisa dar foco, porque alguma coisa não está na sua, não está na sua visão, você não está olhando com o devido cuidado, você não está prestando atenção em alguma coisa, entende? Então, você precisa muito colocar esse olhar para você não ficar se martirizando. Inclusive, desculpa esse miado, mas é o gato aqui, que ele fica miando assim, mas ele tá só entediado, tá? Não se assustem não, porque ele faz isso. Se eu abrir a porta, ele entra 30 vezes e sai 30 vezes. Então, só peço desculpas aí pelo chiado de fundo dele. Mas vamos lá. Então, como eu tava falando, tá? Antes do El Shadow, que tá aqui. Mas, enfim, como eu estava falando, esse julgamento, ele é uma carta bastante de você ter que olhar com mais cuidado. Alguma questão que é muito importante. E que interfere, assim, diretamente na sua vida de forma mais concreta. Que a carta da justiça, com a roda da fortuna, me fala de questões concretas, sabe? De situações da sua vida que estão mudando de forma concreta e que você precisa colocar um foco para que você consiga não deixar isso sair do seu controle. Porque a roda da fortuna aqui no centro, ela é uma força que ela é bem neutra, tá, num geral, e ela pode tanto trazer grandes mudanças positivas, mas também grandes mudanças problemáticas. E aí, com essas duas forças aqui de raciocínio, porque julgamento e carta da justiça são cartas de arcanos que são muito mentais, sabe? De você se preocupar, de você raciocinar, de você pensar, de você chegar numa conclusão racional, de você analisar muito bem todas as suas possibilidades, de você não fazer nada de forma impetuosa, que a roda da fortuna aqui pode estar me dando um alerta de você não agir por impulso, porque precisa principalmente de razão aqui, para que essa roda gire
de uma forma positiva, para que você obtenha da sua vida algo justo, né, do destino, que você tenha boas perspectivas, principalmente no que tange a questões práticas, como eu falei, né? Então, você precisa dar muita atenção a questões práticas nesse momento. Pense no que você está querendo fazer na sua vida que tem a ver com questões práticas. E aqui eu digo que é muito trabalho, tá? E se não é trabalho, é questão que tem a ver com mudança de carreira ou acordos ou coisas que tem a ver com esse tipo de coisa, tá? Então, é preciso que você dê essa atenção a esse tipo de coisa no momento. Você fique dando foco ao que é realmente importante nesse ponto do que realmente pode acontecer na prática na sua vida. O que pode afetar a sua vida de forma realmente no que tange a também questões financeiras, a acordos, como eu falei. Aqui, como eu falei também, se tiver divórcio, você vai ter que dar atenção a isso. Se você não quiser que as coisas se atropelem, sabe? Tem chance das coisas se atropelarem se você não der atenção. Porque, como eu falei, a roda da fortuna gira para os dois lados. Então, pense no que você não está dando atenção, em que você está deixando para lá. Porque, assim, aqui a roda da fortuna com o julgamento juntos me fala que você pode ter dificuldade de conseguir enxergar o que é que você está, às vezes, negligenciando. Que a roda da fortuna, como ela é, às vezes, uma coisa meio caótica, você pode ter, realmente, tá com dificuldade de ver. Mas se você sentar um dia, parar para pensar, pensar nas suas perspectivas, pensar para onde você quer direcionar as coisas da sua vida, para onde você quer que essa mudança aconteça, o que você quer galgar dessa mudança, você vai conseguir ver melhor. E aí você vai conseguir tomar decisões justas. E aqui também, assim, há uma certo chamado para você tomar cuidado com decisões que podem, às vezes, julgamentos que você faz de situações que podem, às vezes, até interferir em outras pessoas, tá? Porque a roda da fortuna, ela é uma coisa grandiosa e pode falar de impactos que são para vários lados. Então, tome cuidado com o seu julgamento aqui, para que você seja uma pessoa justa realmente, tá? Para que você tome decisões que sejam realmente baseadas em algo que deva trazer retornos que são equilibrados, que não pende nem muito para um lado, nem muito para o outro. Inclusive, é interessante nessa sua tiragem, porque essas duas cartas, elas se conversam, né? Porque para você obter justiça, muitas vezes você tem que julgar algo, né? Então, assim, como é que você pode obter justiça se você não se prestar a julgar e só a fazer? Porque aqui a roda da fortuna pode estar me falando de você talvez fazendo muito e pensando menos, sabe? Então toma cuidado com isso aqui, de você não de não deixar o caos do dia a dia, da rotina, te consumir ao ponto de você não julgar as coisas, de você não sentar e pensar sobre elas, chegar numa opinião realmente satisfatória, racional, porque realmente isso aqui pode acontecer se você não tomar cuidado, tá bom? Então preste bastante atenção. Aqui eu diria que o setor que mais está pedindo chamado de você é algum setor de mudança na sua vida, o que está mudando na sua vida, que a roda da fortuna está me falando aqui, né? Alguma mudança que você está pretendendo fazer, que provavelmente tem a ver com questões mais práticas, mas pode ser também questões emocionais, tá? Às vezes você está falando, não, eu quero, sei lá, mudar, quero um novo amor, eu quero, sei lá, quero viver uma aventura, fazer uma viagem muito louca aí na vida. Pode ser qualquer setor que você esteja pensando em uma virada, em uma coisa que você quer transformar. E aí, isso daqui você tem que analisar com mais cuidado. Porque isso está te pedindo muita atenção neste momento para que você consiga obter o melhor dessa situação. E não o pior. Porque se você não fizer esse julgamento correto, o que acontece é que a carta do julgamento que acaba te trazendo como posso te falar? Quando a gente não julga as coisas direito e acaba só fazendo sem se preocupar
com as consequências, ou sem analisar muito bem todo o cenário, aí o que acontece é que aquele cenário que a gente não analisou, ele ricocheteia, né, em cima da gente. E aí aquelas coisinhas que a gente deixou passar, elas vêm pra cima da gente. Então, assim, aqui tem um olhar prático, sentar, fazer planilha, analisar, considerar, pensar no seu lado, pensar no lado do outro, a justiça também me fala disso, não fechar os olhos para nada, não fazer as coisas de forma impetuosa, fazer as coisas rapidamente, tá? Aqui até me fala, a Roda da Fortuna fala de você agir com rapidez, mas não ao custo de não pensar ou de não julgar as coisas de forma correta, tá? Seja rápido ou rápida, mas não atropele tudo sem pensar antes. Pense, sente, analise, olhe com cuidado, porque vai precisar de cuidado aqui nessa situação, para que você tenha o melhor, tá bom? Lembrando aqui que me parece muito mais um cenário prático, de trabalho, economias, questões de papelada, questões de comercialização de algo e tudo mais, tá bom? Então essa foi a tiragem de número 2 da Pedrinha Verde. Espero que você tenha gostado dessa tiragem. Se você gostou, peço que você compartilhe, dê o like, se inscreva aqui no canal, tá bom? E se você gostou também, coloque comentários aqui me dizendo um pouquinho sobre a sua situação, isso é importante pra mim, ou então fale quais perguntas que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá para a última pedrinha, que é a pedrinha azul. Pedrinha de número 3. Qual aspecto da minha vida mais precisa de atenção agora? Vamos analisar. Qual é? Pensar direitinho, ver o que as cartas têm a dizer. Lembrando que é uma tiragem geral, ela fala com muitas energias. Então, adapte ao que faz sentido para você, ao que você está passando. Tente ser bastante analítico, né, sobre o que eu falo, para você poder perceber como isso que eu estou falando se encaixa na sua vida, né? Porque pode se encaixar de formas diversas, porque as vidas das pessoas são muitas, né? Então, analise direitinho aí o que faz sentido para você. E também coloque nos comentários se você quiser ver alguma pergunta específica, ou se você quiser dar detalhes da sua situação. Eu, como cartomante, acho bem rico ver o que as pessoas têm a dizer, tá? De como a minha tiragem se adapta ao que elas falaram, tá bom? Então, vamos lá. Rainha de Ouros no negativo, Sol no positivo e Estrela. Interessante. Aqui é engraçado que parece que você que tá vendo essa leitura veio no negativo, na energia da Rainha de Ouros. E de forma interessante veio 2 arcanos maiores aqui no positivo, na energia central. E 2 coisas muito intangíveis, né? Que é a estrela e o sol. A gente não consegue tocar numa estrela e a gente não consegue tocar no sol, né? Mas, em contrapartida, a Rainha de Ouros, ela toca em tudo, né? A Rainha de Ouros, ela é a rainha mais apegada ao material, à terra, ao que é tangível, ao que é visível, ao que é possível, ao que ela consegue realmente se conectar de forma realmente pé no chão, né? De forma que é realmente tangível, né? É concreto. Aqui me parece bastante que existe um certo chamado para você se tocar ao intangível, de que você precisa
colocar um pouco mais de foco em coisas que você não toca, em coisas que você não tem certeza. Aqui pode estar falando bastante de fé, ou pode estar falando bastante de espiritualidade, em geral. E espiritualidade, gente, eu tenho como algo que não necessariamente tem a ver com religião, tá? Espiritualidade é tipo de você se conectar com o que é importante a você e ter suas crenças, sabe? Você evoluir, ter em mente a prosperidade sua e dos outros. É isso, sabe? Espiritualidade pra mim. E aqui, pra mim, é um chamado de você, disso, sabe? De estar um pouco menos conectado ou conectada a questões da rotina, do mais do mesmo, do que é algo, do que é confortável apenas, do que é algo conhecido, do que é algo de fácil resposta, e ir em direção um pouco mais a algo que não é tão simples assim. Isso aqui também pode estar falando de autoconhecimento também, tá? Porque eu acredito que tem pessoas que evoluem espiritualmente através do autoconhecimento. Inclusive, essa é uma das ferramentas para mim, né? Pra gente evoluir espiritualmente, é o autoconhecimento. Então, aqui é como se talvez você estivesse escondida de você. Você está se escondendo de si mesmo ou de si mesma através do que você vive no seu cotidiano, das coisas que você já sabe, das coisas que você já tem muita certeza. Às vezes você é uma pessoa que tem posses, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida material confortável. Às vezes você é uma pessoa que tem uma vida tranquila, sabe, num geral. Você meio que sabe exatamente como vai ser o seu dia amanhã. As coisas estão muito sob seu controle. Tudo tá fluindo de uma forma muito previsível e, sabe, assim. E então é como se, assim, nada na sua vida realmente está precisando de uma super atenção, senão o que você já não dá atenção naturalmente, que é talvez essa questão mais intangível. E o fato de você estar vendo esse vídeo já é um sinal positivo, porque isso aqui é uma coisa extremamente intangível, né? Cartomancia é intangível. Então, se você está dando atenção a este vídeo, isso já é um ótimo passo, eu te digo, né? Inclusive, você pode ser aqui uma pessoa que perdeu a fé, né? Essa rainha de ouros aqui no negativo pode me falar disso. Com essa estrela e sol aqui, pode me falar de quanto você perdeu a fé nas coisas. Talvez por coisas que você viveu. A rainha de ouros também pode me falar disso. Coisas que você passou, seu passado como um todo, aqui a estrela, né, pode estar falando. Pode remeter você a não querer abrir muita brecha para sonhar, ou para se lançar a uma mente mais aberta às situações. Aqui realmente há um chamado para você se tornar uma pessoa de mais fé, ou de mais, como posso falar, com mais perspectivas, mais aberta a coisas diferentes, sabe? Gente, peço desculpas, falei a mesma coisa na pedrinha anterior, mas esse é o Shadow, ele fica miando assim, mas ele, na verdade, tá entediado, tá? Ele tá bem, viu? Mas se eu abrir a porta, ele entra e ele sai, ele entra e ele sai, eu não termino esse vídeo. Então, desculpem o barulho aí de fundo. Mas, enfim. Então, dito isso, aqui um chamado de você se colocar bastante nessa posição de abrir os seus horizontes, sair dessa mesmice, sair do que é confortável, do que você já sabe, do que é previsível, do que é, sabe, confortável. Aqui, inclusive, pode ser muita coisa o que você pode ter que focar neste momento, tá? Porque aqui essas duas cartas me eram muito como talvez você
poder ter que focar em um autoconhecimento maior, ou você ter que desenvolver mais habilidades pessoais suas, porque o Sol me fala muito de ego, né? E a estrela também pode falar disso. Então, essas duas cartas aqui podem me falar desse chamado para você um pouco maior que você precisa, de se autoconhecer melhor, de explorar mais potenciais, de sair dessa zona de conforto, porque essa rainha no negativo pode me falar de zona de conforto, ainda mais com a estrela, né? Você meio que focando e se guiando apenas pelo que é mais conhecido, o que você sabe, o que você pode esperar, o que já não vai te trazer surpresas. Enquanto aqui a estrela com o sol me fala que se você se prestar a se conhecer melhor, ou então abrir os seus horizontes, a talvez até sair mais, porque você pode ser uma pessoa às vezes que não sai muito, né? Isso pode te render caminhos que são mais iluminados, oportunidades que são melhores, mais abrangentes, te levar a alguma coisa que possa ser realmente grandiosa para você e até que esteja ligada ao seu destino como pessoa. Aqui realmente, assim, é uma tiragem bem forte, no sentido de você precisar muito se dar a oportunidade de se guiar para novos rumos. Aqui é realmente assim, novos rumos, como eu falei, pode ser autoconhecimento, pode ser questão espiritual, pode ser você restabelecer uma fé, restabelecer uma religião, pode ser você resgatar um sonho que você deixou, sabe, morrer, e apostar nele atualmente. Mas aqui é realmente assim, se dê a oportunidade de viver algo diferente e algo que não é previsível, algo que não é o que você tem certeza de como vai ser, do que você vai realmente resgatar disso, do que porque a estrela, principalmente as estrelas, né? A gente não sabe que dia que vai ter um céu estrelado, que dia que não. Assim como o sol, a gente não sabe exatamente que dia que a gente vai ver o sol, que dia que a gente não vai ver, né? São coisas que estão fora do nosso controle. E aqui você está totalmente confortável no seu controle. Você pode ser, inclusive, uma pessoa com uma tendência a ser muito controladora. E você precisa saber soltar um pouquinho esse controle, tá? E focar em alguma atividade, em alguma situação na sua vida que não tem a ver com essa questão de controle. Que não tem a ver com saber exatamente o que vai acontecer. Que não tem a ver com mais do mesmo. Eu apostaria bastante aqui que para muita gente tem a ver com questões espirituais, ou com questões que tem a ver com o sonho que deixou morrer e coisas assim, tá? Que seria o foco que você precisa dar hoje para sua vida. E aí você faz isso como? Se prestando a sair, se prestando a explorar, a sair da zona de conforto, a fazer novos contatos, a se expor, a se mostrar, a se conhecer melhor. E você faz isso fazendo cursos, ou então se filiando às vezes a uma religião. Filiando não, né? É uma palavra meio estranha para usar para religião. Mas como fala, se conectando, né, com uma certa religião. Ou então, se você não gosta de religiões, não tem problema, vai de cada um. Pode ser também, às vezes, um grupo social que você né, uma ONG que você se começa a trabalhar ali, ou então resgatar realmente, como eu falei, um sonho. Aqui pode ser muita coisa, mas a questão não faça mais do mesmo. Se você continuar fazendo as mesmas rotinas todos os dias, você está justamente parando de dar atenção. Você não está dando a atenção que deveria estar dando, que é uma coisa que não tem a ver com o seu cotidiano, que não tem a ver com algo conhecido, não tem a ver com algo que você sempre fez. É algo além, bem além. E que provavelmente vai te trazer muita realização, tá? Que a estrela com o sol aqui, a energia foi muito boa. De algo que vai te engrandecer demais como pessoa, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa tiragem.
pedrinha de número 3. Agradeço sua presença aqui comigo. Muito obrigada. Se você puder se inscrever no canal, compartilhar e também dar like aqui, isso me ajuda muito. Se você também quiser deixar um comentário falando o que você achou da tiragem ou de uma pergunta que você gostaria de ver aqui, tudo isso também me ajuda bastante e eu vou ficar muito feliz de receber de você, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Tchau!